Olá, mais uma live da Kassai News sobre o tema hoje. A agulha de marear deve virar a proa de um navio sempre na direção da rentabilidade. A agulha de marear nada mais é do que uma bússola. E quando as caravelas vinham das Índias, e imagina, durante o dia, você só vê água em todo ao seu redor. Então, uma simples bússola orientava o caminho. Imagina também, ao anoitecer, você não via nem água, mas via as estrelas. E através das estrelas você também pode se guiar. É mais ou menos assim que nós temos que usar todos os nossos modelos econômicos financeiros, que com o passar do uso diário, ele passa a nos dar uma cegueira. A gente usa, está olhando o equipamento, mas nós não estamos olhando o que está por detrás de tudo isso, que é a rentabilidade. Aliás, eu queria dizer o seguinte, um pouquinho de história ajuda a gente a compreender o dia a dia nosso, principalmente teórico, tá? E quando as caravelas vinham das Índias, o lucro era 7.000%. Preste atenção, em primeiro lugar, que a fórmula daquela época não era lucro. Hoje a nossa fórmula, no máximo, é 99%, tá? 99, alguma coisa. Aquilo era markup. Mas nós não tínhamos um markup. Hoje nós não temos um markup de 7.000. Quando o markup caiu para 4.000, se você vê isso em livros, né, da história da riqueza, começou a aparecer as desgraças. Mas olha que interessante, né? Como o lucro reduziu. E o lucro caiu de 4.000 para 3.000%. Hoje eu tenho uma carteira de cliente onde nós fazemos a análise da rentabilidade. E a gente sabe, sem citar nomes, que o lucro ou o markup que nós temos, o markup é muito utilizado. E ele tem algum problema? Não. Ele só tem algum problema quando você só usa um markup ou qualquer outra medida de percentual que você fica cego da onde você quer ir, tá? E hoje, por experiência prática, ao longo de 3 décadas atuando no mercado com as maiores empresas do país, com empresas médias também, e agora partindo para empresas pequenas através de um programa de compartilhado de implantação com várias empresas ao mesmo tempo, a gente começa a lucratividade com zero, que são as empresas sem fins lucrativos. Eu fui diretor de uma cooperativa por 16 anos, diretor financeiro, onde o lucro é zero. Mas olha que interessante, lucro zero não significa caixa zero, muito menos valuation zero. Então, nós podemos administrar. Depois, todos os números que eu for comentar agora são números que estão na internet, então eu posso divulgar. Você pega distribuidor de gasolina, não chega nem a 0,5% de lucro, é 0,25%. Olha que interessante. Quando o lucro é pequeno, você tem que olhar com lupa, tá? Quando o lucro é grande, também, mas não é o costume, tá? A gente chega em supermercado em 1,5%, 2%, alguns chegam a 2,5%, 3%, porque fazem peripécias, lógicos, são muito bons para trabalhar com a margem de contribuição, com a rentabilidade, e vende também não alimentos, tá? Depois você vai para modas, material de construção, o varejo em geral, ele vai de 4, 5, 6, 7, tá? Olha que interessante. Você chega em 10% de lucratividade na manufatura, e ele vai 12, 13, chega até 20. Alguns um pouquinho mais, um pouquinho sim, acima. Acima de 20, 25, você chega nos serviços, tá? E ele chega de 30, 35, eu já vi 40, tá? Que é a bolsa de valores, tá? Agora, olha que interessante, se eu for analisar só pela referência hoje que nós temos de lucratividade, todo mundo vai falar, vamos pegar os 35, 40% que é serviço, né? Calma aí, né? A melhor medida de rentabilidade, o dono da empresa, o presidente da empresa, o diretor financeiro, todos os diretores da área comercial sabe,
tá? Ela não é analisada somente no DRE, mas também na sua geração de caixa e no seu valuation. Nós temos que ter esses três hábitos, ou seja, eu posso sim criar uma medida parecida com markup, pode ser uma medida de percentual sobre o custo, tem gente que faz sobre a receita, eu posso criar uma tabela, eu posso criar um preço por metro quadrado, por dúzia, um preço por quilo, um preço por tonelada, e assim por diante. O que que é isso? Esse é um linguajar que facilita a comunicação, a negociação com o mercado. Agora, imagina o seguinte, por detrás disto, esta bússola, seja qualquer uma, tá? Eu peguei a agulha de marear porque uma simples agulha de marear é capaz de direcionar um navio. Na época que as caravelas, inclusive, descobriram o Brasil, né? Imagina, assim, é algo simples. Eu não posso perder em momento nenhum a rentabilidade. Por quê? Basta conhecer a história para a gente perceber que a redução de custo e a produtividade, preste atenção, tá? Ela está em alta. Ela, aliás, está mais em alta do que a própria rentabilidade, tá? Antigamente dizia que 7.000% de lucro, que naquela época, na verdade, era markup, era pecado. Eu diria para você que está invertendo, tá? Que o pecado hoje é você ver uma empresa com prejuízo. Ou um pecado hoje seria você ter uma empresa onde essa empresa não está retornando ou pagando todos os investimentos. E aqui a gente entra no nosso alerta que eu preciso ter na minha bússola de marear, tá? O investimento, que na minha opinião a maioria são despesas disfarçadas, ou seja, elas se vestem como investimento e na apuração da contabilidade eles não entram no período, ele entra aos pouquinhos, através da depreciação, amortização. Vamos supor em 5 anos, um equipamento de informática, uma máquina de papel, ou uma máquina de processar, ou qualquer equipamento da empresa, qualquer investimento, ele tem um tempo, tá? A contabilidade já não faz a correção integral, a correção dos bens ou ativos já há muito tempo, e isso já está permitido na lei. Quando foi feito isso, teve um benefício, lógico, de impostos, mas também para apuração de resultado, ela pode deixar o navio e perder um pouquinho da eficiência. Isso é ruim? Não, porque nós temos uma referência mundial, que é a contabilidade, que são os critérios fiscais, tá? Agora, e para ela ser um critério fiscal, referência do mundo, não tem como eu fazer todos os detalhes para cada povo, para cada negociação, para cada continente. E aonde que eu faço isso? Através da minha contabilidade gerencial. E aqui a gente tem experiência, tá? Nós aprendemos juntos com os clientes, que, aliás, eu estou no meio entre a universidade, os doutores, os mestres, os PhDs, e eu estou também, de um outro lado, com os mestres das empresas, os doutores das empresas, que têm prática. Então, assim, eu me sinto até privilegiado, porque a gente vai aprendendo na teoria e usando na prática. E, na verdade, nós vamos olhando as coisas darem certo nas empresas. Numa empresa, é importante que, pelo menos, alguém, um maestro, recalcule o tempo todo qualquer indicador de percentual, seja o markup, seja o percentual de margem, preço por quilo, preço por tabela. E o interessante, facilita você colocar um indicador simples, mas para negociações, e a gente começa a fazer negociações para aquilo que vale a pena, tá? Aquilo assim, coisas relevantes, grandes volumes, grandes clientes, ou o mercado que eu quero entrar, como é que eu faço, né? Eu fui diretor da cooperativa da SICA, e lá é interessante, o carrinho
é um supermercado. Do supermercado, ele precisa, em média, 25% de margem. E olha só, a tática de venda e estratégica de rentabilidade. Quando o carrinho não atinge o seu percentual objetivado, por exemplo, 25%, ao invés de aumentar preço, eles fazem as promoções, tá? E o que que ele faz? Ele tira o custo, abaixa o custo de um e passa para o outro. Diminui a rentabilidade de um e passa para o outro, a ponto de ganhar no mix. Ou seja, quem disse que eu preciso de lucro em todos os produtos? Aliás, cientificamente, sou capaz de conversar com você, e é muito difícil você apontar lucro por produto, a não ser que você tenha uma empresa que faça poucos produtos, um só, por exemplo, né? É melhor trabalhar com a margem de contribuição. E o que importa não é o lucro por produto unitário, mas o lucro maior que retorna todo o meu capital empregado. E a grande dificuldade hoje que eu tenho que olhar no meu critério fiscal é que lá no fiscal tem uma série de coisas que não tem. E tem alguns usos que tem que não deveria ter. O que que eu faço? Mantenho ela da forma que precisa, porque aquilo é lei, é constituição. E dentro da minha empresa, o que é lei, o que é constituição, o meu concorrente usa. O que não é, passa a ser um diferencial, porque aqui eu faço. Aí eu começo já a trabalhar, olha que interessante. Eu já disse isso há mais de 10 anos e diria que hoje ainda é verdade. O mercado está tão acirrado, os mares estão tão tempestuosos, que é mais fácil ganhar dinheiro dentro de casa, dentro do navio, do que lá no mar, lá no mercado, em tempestade, tá? E como é que eu faço? Eu já começo aqui pelas vendas, tá? Quando eu for projetar venda, eu tenho que caprichar no preço. E o preço, eu tenho sim que olhar com lupa. Eu posso ter um preço médio médio geral, só que eu preciso ter um preço médio para aquele cliente, eu tenho que analisar o custo para servir daquele cliente. Vamos pegar, por exemplo, assim, num varejo, carne e feirinha são as maiores margens. Pronto, vou vender, só que antes eu tenho que identificar alguns custos fixos que são específicos para a feirinha, tá? Ou para carne, por exemplo, frios, energia elétrica. Então, eu começo a ter o custo para servir aquele setor, aquele cliente e tudo mais. Se eu analisar a clientela, olha que interessante. É comum fazer esse trabalho e, aliás, muito bom. Assim, ele é muito prazeroso para o cliente e para nós, nem se fala, né? Quando você analisa a verdadeira rentabilidade. E aqui, longe de ser milagre, tá? A gente faz mais com menos, né? O cliente, claro, né? Ele vende menos e pode fazer mais resultado. Sim, senhor, tá? Desde que você esteja com essa agulha de marear, apontando a proa do navio, sempre para a rentabilidade. Você quer ver como parece que todo mundo olha o lucro, mas não vê? Na pandemia, e nós vamos ter esse ano ainda, aumento do custo variável da matéria-prima, 30, 40, 50, tivemos casos até de 70%. O markup ficou doido. Aumenta o markup? Olha só, quando se faz essa pergunta, é porque eu estou olhando só o martelo, né? Eu não estou olhando a estratégia que eu fiz para bater o martelo, né? A estratégia de rentabilidade. Então, é muito importante sempre estar alinhado à estratégia de retorno. E qual que é a medida certa para utilizar isso? Você pode continuar com todas as suas medidas, mas tem uma que nós sugerimos, que é mais simples, que é a margem de contribuição objetivada. E o que que ela é? É a soma de todos os gastos estruturais fixos e mais o lucro desejado. E o que que é o lucro desejado? O lucro desejado, ele não é só o lucro líquido, tá? Hoje a contabilidade fiscal para no lucro líquido, então estamos com lucro. Tá? Ou ele fala,
nós empatamos aqui, estamos com zero, empatamos 0-0, não tivemos prejuízo. Não, você tem prejuízo. Por quê? Porque tem algo que não foi contabilizado nesse período, que são os investimentos. Tá? E o investimento, cuidado, a maioria são despesas disfarçadas e, pior, no longo prazo. E o que ele faz? Como não tem correção, ele divide a depreciação e coloca lá. Mas, Kassai, a depreciação não é muito grande. Talvez um notebook não seja grande, um equipamento de informática, mas durante os 5 anos, soma essa parcela e não corrige, vê se a parcela compra outro notebook, outro equipamento. Não. Agora, pega uma máquina industrial, e a gente tem em nossa carteira empresas cujas máquinas podem chegar a 100 milhões, 200 milhões e 300 milhões, né? Imagina não corrigir a depreciação disso, tá? Ou, olha que interessante, você fala, mas às vezes esse equipamento dura mais do que o período de depreciação. Você tem, nós já vimos clientes fazer até um regime especial para fazer o que é. Então, olha que interessante. A contabilidade fiscal tem um padrão, lógico, porque todo mundo usa, é o meio de comunicação mundial. Tá? Pacioli e outros brilhantes que a gente conhece nas empresas e nas universidades enxergam isso e a gente precisa lastrar isso para o mundo empresarial. Por quê? Porque são eles que fazem acontecer. O verdadeiro lucro é o lucro que você calcula com a taxa de retorno que você quer sobre o capital empregado. Se você não fizer isso, o que está acontecendo? Que, aliás, está acontecendo. O dinheiro vem na empresa e o lucro, como não está sendo calculado corretamente, ele apresenta lucro, mas não retorna mais que o mercado financeiro. Então, olha que interessante, é muito fácil falar, mas é muito difícil acontecer, porque o mercado ele tem uma magia, ele tem vida própria, ele não aceita aumento de preço, tá? Mas eu preciso colocar alguns tijolinhos que faltam. O ideal seria colocar nos critérios fiscais, porque aí todo mundo coloca, que é o custo do capital empregado. Aí, ao invés de lucro líquido, eu pararia lá com o EVA. Enquanto não faz isso, vamos continuar fazendo dentro de casa o cálculo correto da margem objetivada, que é o lucro calculado dessa forma, mais os gastos estruturais. Esse montante eu tenho que distribuir para todas as minhas vendas através da margem de contribuição de cada produto, serviço, vendedor, região, e é muito interessante. E, como a Kassai é especialista em orçamento já há 3 décadas, ao invés de olhar o passado, vamos ser os magos do futuro, vamos calcular isso no orçamento empresarial. Não estou dizendo no budget, tá? Eu estou dizendo assim, eu vou aproveitar, se eu tenho um software de planning, como a Kassai tem um, junto com, inclusive, com a Fundação AFIPECAF, nós vamos fazer um cenário especial de custo, um cenário de orçamento base zero, um cenário de pricing, um cenário de projetos especial, análise de viabilidade para aumentar nossa rentabilidade. Agora sim, quando eu começo a projetar o futuro, eu percebo que lá no futuro é mais fácil acontecer. Mas futuro ainda não existe, é engano. Quando você faz o orçamento através de um DRE, fluxo de caixa e balanço, que é uma contabilidade e finanças, você está contabilizando o futuro. Contabilizou o futuro, você pode direcionar a proa do seu navio para onde você quiser. Aconselhamos que seja através da margem de contribuição objetivada, a verdadeira rentabilidade. Até lá!